Apenas 2 dias após o casamento, minha sogra demitiu nossa empregada doméstica. Você está demitida. A partir de agora, minha nora será a empregada daqui. Eu fui direto para a casa da minha mãe. No dia seguinte, 2 viaturas da polícia chegaram e prenderam toda a família dela. Na manhã do segundo dia após o casamento, eu ainda nem havia me acostumado com a sensação de ter me tornado a esposa de alguém, quando da direção da cozinha veio um grito estridente, afiado como uma navalha, perfurando meus tímpanos. Eu tinha acabado de trocar meu vestido de noiva, que ainda cheirava perfume, e vestia roupas confortáveis, com a intenção de descer para ajudar, quando ouvi claramente cada palavra da minha sogra. Lourdes, você está demitida. A partir de agora, minha nora está aqui. Para que continuar pagando gente de fora? Fiquei paralisada no meio da escada. A sensação naquele momento foi muito estranha, como se alguém tivesse acabado de derramar um balde de água de gelo da minha cabeça aos pés. Ontem havia apenas palavras doces, mãos dadas na frente dos parentes. Frases como esta casa agora tem uma nova filha, mas em apenas uma noite o tom mudou completamente. Não havia mais calor, muito menos a voz de mamãe falando com sua nova nora. Desci os degraus lentamente e vi Dona Lourdes abraçando sua velha bolsa de pano encurralada no canto da parede. O rosto dela estava pálido, os olhos inchados, como se estivesse sendo repreendida há muito tempo. Na mesa de jantar, minha sogra, Dona Regina, jogou um avental com brutalidade e ergueu o queixo na minha direção. Sua atitude era exatamente como a de um chefe dando ordens a um novo funcionário. Ela falou bem na frente do meu sogro, do meu marido e da minha cunhada. Esta casa não sustenta noras que só servem de enfeite. Quem casa tem que saber servir a família do marido. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela começou a dividir as tarefas para mim, como se já tivesse planejado tudo desde o início. Ela ditou cada tarefa para cada hora com uma voz plana e fria. A partir de amanhã, você acorda às 5 da manhã, prepara o café, limpa a casa e à tarde lava e passa a roupa. À noite, prepara o jantar para a família. Esta casa recebe muitas visitas, então se for uma nora incompetente, não me culpe. Ao terminar de falar, ela sorriu com cinismo. Seus lábios se curvaram com amargura. Uma moça de boa família deve ser trabalhadora, não ficar sentada esperando ser servida. O que fez meu corpo inteiro gelar não foi apenas a atitude da minha sogra, mas a reação de Bruno. Ele estava sentado bem ao meu lado, mas do começo ao fim não me defendeu em momento algum. Olhei para o meu marido, esperando que pelo menos ele dissesse algo sensato, mas ele apenas evitou meu olhar e respondeu com um tom brando. A mamãe fala meio alto, mas a intenção é boa. Ela só quer que você se adapte rápido aos costumes da casa. Uma única frase foi o suficiente para fazer meu coração afundar. Eu não sentia mais que aquilo era uma explosão momentânea de raiva. Não, aquilo era um roteiro meticulosamente preparado. Talvez eles estivessem apenas esperando o momento certo. Quando os convidados da festa fossem embora, quando a cerimônia acabasse, quando eu entrasse oficialmente naquela casa como nora, só então eles arrancariam todas as máscaras. Respirei fundo e perguntei de forma lenta e muito clara: então nesta casa eu sou nora ou substituta da empregada? Ao ouvir isso, minha sogra deu um sorriso assustador. Um sorriso de dar arrepios. Ela colocou as mãos na cintura, me mediu da cabeça aos pés e respondeu com naturalidade: qual a diferença? Uma boa nora deve saber trabalhar melhor que a empregada. Já te damos comida, moradia e o status de nora de uma família de prestígio. O que mais você quer? A sala inteira ficou em silêncio por alguns segundos. Não por choque, mas porque todos sabiam que aquela frase havia passado dos limites. Mas o estranho é que ninguém ali sentiu a necessidade de intervir. Meu sogro, seu Roberto, tomava seu café com uma expressão fria como gelo. Bruno olhava para o celular, fingindo não ouvir. E a irmã dele, Rafaela, estava de pé ao lado da mãe, de braços cruzados, sorrindo.
Nossa, Camila, não seja tão exagerada. Toda a família é assim. Aqui, não. Tem essa história de nora recém-casada virar rainha. Olhei para o rosto satisfeito dela e de repente percebi que estava sendo testada. Eles queriam ver até onde ia minha paciência, até onde eu seria capaz de abaixar a cabeça. Queriam me quebrar desde o segundo dia para que eu nunca mais conseguisse erguê-la. Minha sogra se aproximou, pegou o avental e o empurrou contra o meu peito. O movimento foi tão bruto que o fecho do avental arranhou minha mão. Ela disse claramente cada palavra como uma facada. Daqui a pouco, 12 parentes do lado do seu sogro virão para um churrasco de almoço para conhecer a nova nora. Faça o trabalho direito. Não envergonhe esta família. Olhei para o avental em minhas mãos. Não era mais apenas um pedaço de tecido. Era uma humilhação. Era o carimbo que ela queria imprimir em mim. Para me transformar de recém-casada em uma serviçal gratuita para toda a sua família. Coloquei o avental de volta na mesa. Lentamente, mas com firmeza. Então me virei e caminhei direto para o quarto. De trás, ouvi os gritos da minha sogra. Ei, aonde você pensa que vai? Eu não respondi. Abri o guarda-roupa. Peguei a mala pequena que eu nem tivera tempo de desfazer depois do casamento. Guardei algumas mudas de roupa, minha carteira, meu celular e o carregador. Tirei meus brincos de casamento e os guardei cuidadosamente na bolsa. Cada movimento meu era lento, mas meu coração já estava frio e paralisado. Quando desci com a mala para a sala de estar, todos me encararam. Bruno, só? Então entrou em pânico. Ele se levantou e tentou me segurar. Camila, o que você está fazendo? Se tem algum problema, vamos conversar. Mas o aperto de mão não era o de um marido com medo de que a esposa se machucasse. Era o aperto de um homem com medo de perder a face diante da família. Eu soltei sua mão, olhei fundo em seus olhos e disse secamente: se esta casa precisa de uma empregada, desculpe, não me candidatei à vaga. Ao ouvir isso, minha sogra ficou furiosa. Ela apontou direto para o portão. Sua voz era estridente e ensurdecedora. Se você ousar dar um passo para fora desta casa, não espere voltar. Nossa família não precisa de uma nora insolente que, com 2 dias de casamento, ousa enfrentar a sogra. Olhei para trás, encarando seu rosto, sem desviar mais o olhar. Talvez tenha sido a primeira vez na vida dela que conheceu uma nora que ousava falar assim. Com ela. Respondi lentamente. Cada palavra era clara como um prego sendo martelado. Se for para ser nora, eu até consideraria, mas para ser empregada de uma família como essa, não. Ao terminar de falar, puxei minha mala e saí andando direto para fora. Atrás de mim, ouvi os xingamentos da minha sogra, os sussurros cínicos da minha cunhada e a voz de Bruno me chamando com irritação, mas não olhei para trás. Eu sabia que, se olhasse apenas uma vez, eles achariam que eu estava com medo. E eu não podia me permitir perder logo no primeiro passo. Na manhã seguinte, enquanto a família do meu marido ainda fervilhava de raiva, achando que eu era uma rebelde ingrata, 2 viaturas da Polícia Civil pararam bem em frente ao portão deles. Eu também estava lá, de pé, ao lado da dona Lourdes e de um investigador. Assim que o portão foi aberto e o mandado de busca e apreensão foi lido, vi o rosto da minha sogra ficar pálido como cera, os lábios tremendo sem emitir som. Foi só então que ela percebeu que a pessoa que havia expulsado ontem não era apenas uma empregada e que eu não tinha ido embora porque era fraca ou estava fazendo birra. Eu saí daquela casa porque já sabia demais. Ver as viaturas paradas em frente à casa dos meus sogros. Ver o rosto pálido de Dona Regina e o olhar de pânico de Bruno, de alguma forma, me fez lembrar vividamente dos dias anteriores. Dizem que é apenas quando a máscara é arrancada que nos lembramos de cada pequeno detalhe do passado e percebemos que os sinais sempre estiveram lá. E assim, de pé, naquela manhã tensa, lembrei-me do primeiro dia em que conheci Bruno, de como acreditei, abri meu coração e entrei nesse casamento com uma sinceridade genuína. Meu nome é Camila Barros. Trabalho no departamento jurídico de uma grande empresa de distribuição de bens de consumo em São Paulo.
Minha família não é rica, nem temos contatos com pessoas influentes. Mas, desde pequena, minha mãe sempre me ensinou uma coisa: viva com honestidade. Nunca deixe que ninguém aponte o dedo na sua cara e diga que você não é correta. Talvez por isso eu tenha uma personalidade muito direta. O que é certo? Eu digo que é certo. O que não tenho certeza, não prometo. Sempre pensei que enquanto vivêssemos bem, trabalhássemos com honestidade, a vida poderia não ser glamourosa, mas ao menos seria pacífica. Conheci Bruno durante uma reunião de negócios sobre contratos de fornecimento entre nossas empresas. Minha primeira impressão foi a de um homem que falava com medida, vestia-se bem, não falava bobagens, nem exibia riqueza ou contatos, como tantos outros homens que eu já tinha conhecido. Durante a discussão, ele não interrompeu, não teve pressa em parecer superior e até disse palavras tranquilizadoras. Qualquer parte que a equipe da Camila precise revisar, fique à vontade para analisar com calma. Parcerias de longo prazo devem ser claras desde o início. Apenas essa frase já me gerou simpatia. Depois disso, ele tomou a iniciativa de me contatar novamente. No início, apenas perguntando detalhes sobre os documentos. Com o tempo, tornaram-se mensagens leves, pontuais e não exageradas. Eu não sou o tipo de mulher que se derrete fácil com palavras doces. Mas, devo admitir, Bruno era muito bom em fazer os outros se sentirem confortáveis. Ele não era agressivo, não fazia promessas vazias sobre o futuro, apenas aparecia silenciosamente na hora certa. Quando eu fazia hora extra, ele me trazia café. Quando eu estava tão ocupada que não tinha tempo de jantar, ele mandava a mensagem certa. Quando terminar, me avisa. Vou te levar algo quentinho para você não passar mal. Lentamente abri meu coração. Quanto mais interagíamos, mais sentia que ele era o tipo de homem em que uma mulher que trabalha duro há muito tempo, como eu, poderia confiar. Bruno frequentemente dizia coisas reconfortantes. Certa vez, ele me olhou nos olhos e disse: eu não preciso de uma mulher que seja mestre na cozinha. Só preciso de uma companheira honesta, que tenha boa educação e que não seja mesquinha com o marido. Um homem que diz isso é francamente muito fácil de conquistar uma mulher. Quando o nosso relacionamento ficou mais sério, ele me levou para conhecer a família. Aquele foi o dia em que conheci Dona Regina. Se avaliasse apenas pela aparência, talvez ninguém imaginasse que ela seria a mulher que mais tarde esfregaria um avental no meu peito. Ela vestia roupas elegantes, seu sorriso e sua fala eram muito doces. Assim que entrei, ela pegou minha mão e me fez sentar ao seu lado. Sinta-se em casa, minha filha. Eu só quero que você seja feliz com o Bruno. De resto, esta família não tem muitas regras. A maneira como ela sorria, a forma como servia comida para mim, até mesmo a maneira como disse ao marido que nossa futura nora tem um olhar tão sereno. Tudo isso me fez pensar por um momento que eu era realmente sortuda. Meu sogro, seu Roberto, era mais calado. Não era exageradamente amigável, mas também não era frio. Ele apenas observava. De vez em quando perguntava uma ou duas coisas sobre meu trabalho e minha família. O olhar dele me fazia sentir que eu estava sendo avaliada minuciosamente. Mas na época, achei normal. Naquela casa, já havia a Dona Lourdes, a empregada doméstica que trabalhava lá. Minha impressão sobre ela era de uma mulher magra, calada, cujos movimentos eram extremamente cautelosos. Sempre que Dona Regina chamava, ela parecia se assustar. Prestei atenção nela, mas depois pensei que talvez, por trabalhar lá há muito tempo, tivesse medo dos patrões. Naquela época eu não sabia que aquele olhar cabisbaixo não era por timidez, mas porque ela tinha visto coisas demais que não ousava contar. Depois de algumas visitas, minha futura sogra começou a sugerir sutilmente que morássemos com eles após o casamento. Ela dizia de forma tão suave que parecia razoável. Recém-casados, se forem morar sozinhos logo, a casa fica muito vazia. Fiquem aqui por um tempo para a casa ficar cheia, enquanto aprendem a rotina da família. Depois vocês pensam em se mudar.
Bruno também apoiava a mãe. Ele me disse com ternura: minha mãe parece brava, mas quando a gente mora perto, descobre que ela tem um bom coração. Além disso, quando você chegar do trabalho, já terá gente em casa. É muito melhor. Foi por causa dessa persuasão que eu concordei. Às vésperas do casamento, a família dele preparou tudo com grande pompa. Dona Regina chegou a me apresentar a todos com orgulho. Minha nora tem diploma superior. Fala bem. Dá pra ver que vem de uma família com boa educação. Ouvindo isso, as pessoas diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Até eu mesma cheguei a pensar isso. Mas agora, lembrando bem, havia algo de estranho. Quanto mais perto do dia do casamento chegava, toda vez que a conversa tocava no meu trabalho, o olhar dos três mudava. Meu sogro perguntava com muitos detalhes: com que tipo de documentos você lida? Você costuma analisar contratos? Entende bem dos procedimentos jurídicos de empresas? A minha sogra entrava na conversa como se não quisesse nada. Uma moça inteligente assim deve ler esses papéis burocráticos muito rápido, né? E Bruno meio brincando: quando você for minha esposa, a papelada desta casa estará segura. Naquele momento, eu apenas ri. Achei que eles estavam curiosos sobre a minha profissão. Nunca imaginei que aquele interesse fazia parte de um cálculo que já haviam preparado para mim desde o início. E eu entrei naquele casamento com uma convicção simples. Achei que tinha encontrado um bom marido e que estava entrando em uma família que, embora tivesse suas regras, não era ruim. Pensei que desde que eu fosse sincera, mais cedo ou mais tarde, seria tratada bem. Eu acreditei tanto. E talvez por confiar demais, quando aquela fina camada de tinta brilhante descascou. Só então percebi que por trás dela não havia apenas algumas pequenas rachaduras, mas sim uma casa podre desde os alicerces. Quanto mais eu relembro, mais percebo que o que aconteceu na manhã do segundo dia de casamento não foi, na verdade, uma mudança repentina de atitude. Foi apenas o resultado mais claro de muitos sinais que já haviam surgido silenciosamente antes, pequenos, mas venenosos, e que quanto mais se pensa, mais causam calafrios. Quando ainda estávamos na fase de namoro, eu muitas vezes tentava me acalmar. Pensava que talvez eu estivesse sendo muito sensível, mas agora percebo que a intuição feminina raramente falha. Após algumas visitas à casa de Bruno, comecei a notar que a mãe dele tinha uma forma estranha de falar. Ela não brigava diretamente ou demonstrava antipatia aberta. Muitas vezes escolhia falar de um jeito que parecia brincadeira ou um teste, mas cada frase era cheia de espinhos. Certa vez, durante um jantar com parentes, ela virou para mim e perguntou, sorrindo: uma moça com faculdade assim com certeza não sabe lavar arroz ou limpar os legumes direito, né? A mesa toda riu, como se fosse uma piada leve. Eu também dei um sorriso amarelo, mas meu coração gelou. Em outra ocasião, quando conversei com Bruno sobre meu desejo de continuar trabalhando após o casamento, Dona Regina, que estava descascando frutas por perto, cortou a conversa na hora. O valor de uma mulher se mede na cozinha, não pelo diploma. O clima mudou instantaneamente. A frase não foi dita aos gritos, mas foi como uma agulha perfurando exatamente o ponto onde o outro se sentia mais seguro. Antes que eu pudesse reagir, Bruno já havia se apressado em sorrir e segurou minha mão debaixo da mesa. A mamãe tá só brincando, não liga. Foi exatamente a forma dele de sempre escolher abafar o caso em vez de resolver o problema que me fez recuar várias vezes. Rafaela, a irmã de Bruno, tinha um estilo diferente. Se a mãe soltava indiretas, Rafaela era bem direta. Ela me olhava de cima a baixo com um olhar crítico e soltava comentários maldosos. Nossa, trabalhando o dia todo. E depois, quem vai cuidar do marido? Em outro dia, acrescentou: mulher depois de casada, que é muito viciada em trabalho, destrói o casamento rapidinho. Eu só dava um sorriso de cortesia, mas por dentro já estava muito desconfortável. Eu ainda nem era nora oficialmente, mas da mãe à filha, todas já miravam no mesmo ponto para me pressionar.
meu trabalho, minha independência e a organização da minha vida. Quanto mais eu visitava a casa, mais sentia uma atmosfera pesada lá. Eles falavam muito sobre bons modos e etiqueta, mas a pessoa que mais sofria naquela casa era justamente a dona Lourdes, a diarista e empregada que trabalhava ali há anos. Ela andava sem fazer barulho, falava muito pouco e vivia de cabeça baixa. Como se respirar muito alto pudesse enfurecer alguém. Certa vez, vi com meus próprios olhos quando ela serviu o café. Só porque demorou um pouco, minha sogra rosnou. Aqui não é lugar de sustentar gente inútil. Dona Lourdes abaixou a cabeça profundamente, os lábios tremendo, recolheu a bandeja apressadamente, pediu desculpas repetidas vezes. Ver aquela cena me deixou extremamente incomodada. Uma família que é realmente respeitável não trataria seus funcionários assim. Depois, houve um incidente que não consigo esquecer. Um dia, passei por acaso pelo escritório do meu sogro. A porta não estava totalmente fechada, deixando uma pequena fresta. Dei apenas uma olhada rápida, mas vi lá dentro pilhas de caixas de papelão, alguns carimbos de empresas e, num canto, embalagens de suplementos nutricionais sem rótulo. Antes que eu pudesse entender o que estava vendo, seu Roberto saiu e fechou a porta rapidamente. Ele me lançou um olhar cortante por alguns segundos e depois deu um sorriso falso. Ah, são só negócios. Mulher não precisa se meter nessas coisas. A reação dele, tão rápida e sigilosa, me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas o que mais ficou gravado na minha memória veio da dona Lourdes. Numa tarde, enquanto eu caminhava do quintal para a cozinha, cruzei com ela. Os olhos ainda miravam o chão, como sempre, mas ela sussurrou de forma tão baixa que, se eu não estivesse muito perto, não teria ouvido. Dona Camila, não assine nada sem ler muito bem. Fiquei surpresa, me virei para perguntar, mas ela já tinha passado como se nunca tivesse dito nada. Aquela frase foi tão repentina que ficou cravada na minha mente. Não assine nada. Por que ela me alertou? Porque uma empregada tão quieta se arriscaria a me dizer isso? Dias antes do casamento, minhas suspeitas aumentaram. Naquele dia, minha sogra me chamou na sala e me entregou uma pilha de papéis, dizendo que eram apenas documentos de cartório e alguns trâmites administrativos para depois do casamento. Ela falava rápido, me apressando para assinar logo, porque estava muito ocupada com os preparativos da festa. Peguei a papelada, logo ao bater o olho, vi que tinha algo errado. Alguns formulários não pareciam documentos civis comuns. Os títulos eram muito genéricos e o conteúdo ambíguo. Fechei a pasta, imediatamente, sorri e devolvi. Vou levar para casa para ler com calma, tá bom? Dona Redina, ainda me lembro vividamente daquele momento. O sorriso sumiu do rosto dela. Foi só um instante, mas eu vi claramente. Não era decepção, era a irritação de quem achava que tudo correria bem e viu o plano travado. Mas ela logo voltou à calma e disse com leveza: "Isso mesmo, você tem que ser criteriosa." Naquela noite, ouvi por acaso minha sogra conversando com Bruno no fim do corredor. A voz era baixa, mas cheia de aborrecimento. "Essa garota trabalha no jurídico? Vai ser difícil. Vamos ter que achar o momento em que ela mais confiar na gente." Fiquei paralisada. Antes que eu pudesse ouvir mais, os dois se calaram, parecendo notar minha presença. Quando apareci, Bruno rapidamente me abraçou, sorrindo como se nada tivesse acontecido. E ainda disse que a mãe só estava estressada com os preparativos do casamento. Eu sorri junto, mas desde aquele momento começou um aperto inexplicável no meu peito. Não o suficiente para eu cancelar o casamento, mas o suficiente para me deixar alerta. Eles não queriam apenas que eu fosse nora, queriam que eu caísse sob o controle deles. Obediente, sem fazer muitas perguntas, sem suspeitas. O que eu sentia vagamente antes do casamento tornou-se real logo depois. Já não, era apenas um pressentimento. Eram atitudes, palavras e trocas de olhares entre eles. E quanto mais eu via, mais entendia que a imagem de família distinta não passava de uma camada de verniz,
Por trás havia controle, cálculo e um segredo que eles tentavam esconder a qualquer custo. O casamento mal havia acabado. Os convidados nem tinham ido embora direito. Minha sogra já estava sentada no meio da sala, juntando todos os envelopes de dinheiro em real, joias e os melhores presentes na sua frente. Ela abria cada pacote, contava cada maço de real, organizava as caixas de joias e dizia, como se fosse a coisa mais natural do mundo: deixa que a mãe guarda, jovem com muito dinheiro na mão acaba fazendo bobagem. Antes que eu pudesse reagir, Bruno concordou. Isso deixa a mãe guardar. Depois a gente vê isso. A palavra depois soou simples, mas eu não gostei. O dinheiro e os presentes de casamento eram nossos. Se íamos conversar sobre isso, tinha que ser claro. E não confiscado daquele jeito. Vi a pilha de envelopes na mesa, as mãos ágeis da minha sogra e meu coração se apertou. Mas, como ainda havia convidados, escolhi ficar calada. Agora sei que foi o primeiro teste deles para ver o quão fácil eu seria de ser controlada. A noite deveria ser nossa noite de núpcias. Mas quase às 23 bateram na porta do quarto. A minha sogra estava lá fora. A voz não era alta, mas cheia de autoridade. Amanhã cedo, acorde mais cedo. Ainda tem parentes aqui, tem que descer para cumprimentar. Prepare o café. Nora recém-casada não acorda tarde, senão vão dizer que você não tem berço. Ela ainda encontrou tempo para ditar regras fúteis, mas insuportáveis. Na manhã seguinte, mal desci e já fui mandada para a cozinha ajudar a dona Lourdes. Antes que eu pudesse beber um copo d'água, a sogra estava ao meu lado, apontando isso e aquilo, vigiando cada movimento meu, como se esperasse um erro. Cortei os legumes um pouco mais grossos, ela criticou. Enchi a xícara de café, quase até a borda, ela franziu a testa. Estamos casando um filho, não trazendo uma princesa para ser servida. Essa frase fez meu rosto queimar. Não pelo trabalho em si, mas pela maneira como ela me humilhava propositalmente na frente de todos. E o que mais me doeu, Bruno viu tudo. Ele passava de um lado para o outro, ouvia as alfinetadas da mãe. Via como eu era tratada e não dava um pio. Uma vez, ele só sussurrou: tenha paciência esses dias, deixa a mamãe feliz. Olhei para ele e de repente senti frio. Um marido que realmente ama a esposa ao menos mostraria que a entende, mas ele escolheu ser plateia. Perto do almoço, meu sogro me chamou na sala. Ele estava sentado lá com uma pilha grossa de pastas. Dá uma olhada nesses papéis para mim, ele disse. São só declarações internas. Assina logo para adiantar. Você é da área jurídica, mais seguro quando a própria família cuida disso. Peguei a pasta. Após ler apenas algumas páginas, percebi que algo estava muito errado. Não eram declarações internas comuns, mas documentos ligados a entidades empresariais, distribuição de produtos e responsabilidade legal. Parei imediatamente. Levantei a cabeça, mantendo a voz o mais calma possível. Eu não posso assinar documentos de uma empresa sem ler tudo minuciosamente, muito menos apenas por cortesia. Assim que terminei de falar, a expressão do meu sogro e da minha sogra mudou. Seu Roberto colocou a xícara na mesa com força. Dona Regina deu um sorriso cínico. Mal virou Nora e já está desconfiada como um estranho. Eu sabia que havia tocado em algo que eles não admitiam que fosse rejeitado. À noite, a situação piorou. Ao passar pelo quintal, ouvi uma pequena comoção. Espiei e vi minha sogra agarrando o braço de Dona Lourdes, arrastando-a para o quarto de despensa. O que você andou falando para ela? Ela sibilava. Dona Lourdes tremia, sem conseguir responder. Meu sogro estava perto, calado, sem intervir. Eu dei um passo à frente. Aconteceu alguma coisa, Dona Regina? Imediatamente a atitude deles mudou. A sogra soltou o braço da empregada. Nada. Não, ela foi desastrada e quebrou umas coisas. Mas eu vi claramente a marca vermelha no braço da Lourdes. Sabia que não era um simples acidente. Essa casa tinha um segredo e a Dona Lourdes sabia dele. Mais tarde, quando abri minha bolsa, fiquei em choque.
O zíper de um dos bolsos estava em um lugar diferente. Meus documentos não estavam tão arrumados quanto os deixei. Sou muito detalhista. Sei quando alguém mexe nas minhas coisas. Ao levantar a cabeça, vi Bruno parado na porta. Achei que você estivesse precisando de alguma coisa e fui procurar, disse ele rapidamente. A desculpa era forçada demais. Não fiz mais perguntas, mas na minha cabeça tudo começava a se conectar. Das pastas espessas, o interrogatório com a Lourdes, até minha bolsa sendo revirada, tudo apontava para uma única coisa. Eles não queriam apenas que eu fosse submissa. Queriam controlar tudo o que era meu. Eu entrei naquela casa com um vestido de noiva e confiança. Mas em um único dia, já sentia uma atmosfera tão diferente. Tensa, falsa, cheia de segredos. E mais importante, eles tinham muito medo de que eu soubesse demais. Naquele momento, não imaginava que tudo que testemunhei era só o começo. O verdadeiro soco no estômago estava me esperando na manhã do segundo dia. Na manhã do segundo dia de casada, acordei quando lá fora ainda estava escuro. Lá de baixo já se ouvia o som de pratos batendo. Aquele dia, os parentes da parte do marido viriam para conhecer a nova nora. Parece simples, mas quem já foi nora sabe que é um teste. Eles vêm não só para ver seu rosto, mas para observar como você fica de pé, como fala, como trabalha, para então te avaliar em segredo. Desci a escada sentindo o cheiro forte de comida. Na cozinha, Dona Lourdes já estava trabalhando sozinha diante de panelas enormes. O rosto pálido, os olhos inchados de sono, claramente a fizeram acordar de madrugada. Minha sogra andava de um lado para o outro, vez ou outra olhando para a escada, como se esperasse minha aparição. A postura não era de quem estava ocupada com a casa, mas de quem estava preparando um espetáculo. Antes de eu dar bom dia, Dona Regina gritou: "Lourdes, vem cá!" A voz foi tão alta e cortante que todos na sala de estar olharam. Lourdes tomou um susto, limpou as mãos às pressas e apareceu. Sem cerimônia, minha sogra tirou um maço de notas de real do bolso, jogou na mesa e disse com frieza: "Aqui está o seu salário deste mês. Você está demitida. A partir de hoje, esta casa não precisa mais de gente de fora." Dona Lourdes paralisou. Meu coração disparou, mas eu ainda mal conseguia acreditar. Ela então disse a próxima frase. E ela disse, olhou para mim, deu aquele sorriso de desdém e aumentou propositalmente o volume da voz. Minha nora é nova e saudável, dá conta do recado. A própria família cuida da própria casa. Para que pagar os outros? Essa frase caiu no meio da sala como um tapa. Não era mais uma indireta ou um teste. Era uma humilhação pública. Uma declaração de que a partir daquele momento, aos olhos dela, eu não era mais a nora, mas sim a substituta gratuita da empregada que acabara de demitir. Olhei para Bruno. Aquele foi o último momento em que ainda esperei dele uma reação de marido. Bastava uma frase como mãe, não faz isso. Teria sido o suficiente para me mostrar que eu não havia escolhido totalmente errado. Mas ele apenas ficou ali sentado. O rosto tenso, as mãos entrelaçadas. Demorou muito até ele falar, e o tom foi plano e frio. Você pode ficar em casa por um tempo? Não. Tem problema. O trabalho lá fora pode esperar. Ouvir isso me gelou a espinha. Descobri que a ideia não era só da minha sogra. Isso já estava arquitetado. Eles não queriam apenas me prender na cozinha. Queriam cortar minha conexão com o meu trabalho, com a minha própria vida, com tudo que me mantinha sã. Queriam me trancafiar nessa casa, submissa, dependente, para que quando precisassem, eu assinasse qualquer coisa que me empurrassem. Olhei direto nos olhos da minha sogra e perguntei bem devagar. Por que a Lourdes tem que ser demitida exatamente agora? Dona Regina riu. Uma risada aguda e perversa. Porque esta casa não sustenta duas empregadas. E então apontou o dedo direto no meu rosto. Número 1. Você aprende a ser uma nora decente. Número 2. Pega suas coisas e cai fora daqui. Uma única frase bastou. Toda a minha paciência virou pó. Fiquei parada em silêncio.
Olhei ao redor, aquela casa que eu habitava há apenas 2 dias, mas que já estava entupida de intrigas. Foi nesse exato momento, quando todos estavam focados em mim, que Dona Lourdes se abaixou. Fingiu pegar um pano de prato que caiu perto da minha mala. Ao levantar, ela se moveu muito rápido. Sua mão trêmula enfiou um pequeno objeto rígido no bolso lateral da minha mala. Antes que eu visse direito, ela sussurrou de forma quase imperceptível. Dona, Camila, vai embora. Não fique aqui. Aí dentro tá o que eles mais têm medo. Fiquei paralisada por um segundo, mas esse segundo foi suficiente. Todas as peças do quebra-cabeça na minha cabeça se encaixaram de vez. O interrogatório de Lourdes, a pilha de contratos ambíguos, minha bolsa revirada, o olhar do meu sogro, o silêncio calculista de Bruno. A demissão de Lourdes hoje não era para cortar gastos. Eles estavam calando uma testemunha e me prendendo ali, me forçando a parar de trabalhar, não para me fazer de serviçal. Queriam me quebrar, me tornar submissa para usarem meu nome, para me fazerem assinar, assumir a culpa e servir de bode expiatório. Talvez por eu ter ficado em silêncio muito tempo. Minha sogra achou que eu estava ficando com medo. Gritou ainda mais alto. Sua família não deve ter te ensinado bons modos. É por isso que chega aqui e não sabe se colocar no seu lugar. Eu podia suportar ofensas a mim mesma. Mas quando envolviam meus pais, não. Ninguém tinha o direito de insultar quem me criou. Só porque não aceitei virar escrava. Puxei a mala para o centro da sala. As rodinhas rangeram no chão de mármore. Tirei minha aliança de casamento e a coloquei sobre a mesa de vidro na frente de todos. O som do anel batendo no vidro foi baixo, mas a sala toda emudeceu. Olhei fundo para minha sogra, depois para Bruno. Uma nora precisa ser respeitada. Uma empregada precisa ser paga. Essa família quer humilhar e ao mesmo tempo não quer pagar. Eu não sou serva de vocês. A família toda paralisou. Ninguém esperava que uma noiva recém-casada tivesse a coragem de falar daquele jeito. A sogra abriu a boca rugindo. Você tem coragem de... Não dei mais bola. Puxei a mala e fui caminhando até o portão. Bruno finalmente avançou. Não para pedir desculpas, mas para me segurar, com a voz baixa e ameaçadora. Se você sair agora, vai transformar isso num escândalo. Olhei para ele. Só 2 dias atrás, eu achava que esse cara era meu porto seguro. Mas, olhando naqueles olhos agora, a única coisa que vejo é o cálculo e a irritação de ver o plano ir por água abaixo. Respondi secamente, não. O escândalo e o grande problema é a família de vocês. E vocês não vão conseguir esconder isso por muito mais tempo. Soltei o braço dele, dei as costas e saí sem olhar para trás. Chegando à casa da minha mãe, num bairro bem mais simples de São Paulo, tranquei-me no quarto. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente lúcida. Abri o zíper lateral da mala e peguei o que a Dona Lourdes havia deixado, um pequeno pendrive preto, pluguei no notebook e fiquei imóvel de frente para a tela. Ali dentro havia vídeos mostrando a reembalagem de suplementos alimentares de procedência duvidosa, fotos de planilhas de caixa, 2, cópias digitalizadas de documentos com a assinatura do meu sogro e contratos onde a responsabilidade jurídica estava propositalmente repassada para terceiros. Abri cada arquivo e senti um calafrio na espinha. Eu não estava exagerando. Aquele casamento, desde o princípio, nunca foi honesto. Fiquei muito tempo parada e depois dei uma risada seca. Não porque fosse engraçado, mas de amargura. Há 2 dias eu estava de vestido de noiva, acreditando que construiria uma família. E agora, olhando para aquele espaço em branco no campo de responsabilidade legal dos contratos, percebi que o lugar que eles guardaram, para mim, não era no seio da família, mas no banco dos réus. Não surtei, não chorei, nem voltei para a casa deles, feito uma louca perdendo a razão. Minha mãe estava na porta do quarto, cheia de preocupação, mas eu só disse: mãe, deixa que eu vou ligar pro tio Hélio. Tio Hélio é o irmão mais novo da minha mãe e trabalha há anos como inspetor na Polícia Civil. Eu sabia que se eu ligasse chorando de raiva, ele poderia minimizar.
Então, quando ele atendeu, mantive minha voz o mais calma possível. Tio, eu não estou ligando para pedir favor de família. Eu tenho provas, mas preciso de ajuda para seguir o procedimento correto. O outro lado da linha ficou mudo por alguns instantes. Ouvi ele suspirar e então disse rapidamente, com a voz pesada: se você tem certeza, não deu passo em falso. Abre o computador e manda um print da lista dos arquivos primeiro para mim. Só essa frase me fez saber que ele compreendeu a gravidade. Quase 1 hora depois, ele estacionou na frente da minha casa. Sem viatura, sem uniforme, apenas com uma velha pasta de couro e uma expressão severa. Ele não perguntou como me trataram, nem por que meu casamento acabou em 2 dias. Puxou a cadeira, sentou do meu lado, colocou os óculos e disse: abre um por um. Eu obedeci. Nós dois revisamos cada clipe, cada foto, cada contrato, cada dado. Conforme líamos, o rosto do tio Hélio ia ficando mais tenso. Quando viu a cópia digitalizada do contrato com a linha do representante legal em branco, ele bateu os dedos na mesa 2 vezes e perguntou: eles chegaram a pedir para você assinar isso? Eu concordei com a cabeça. Tio Hélio me encarou. Se você assinasse isso, estaria acabada. A frase não foi dita aos gritos, mas foi como um soco no meu peito. Olhei para a tela, com a garganta arranhando. Eles não queriam uma nora, queriam uma ficha limpa para servir de laranja. Tio Hélio não respondeu de imediato. Apenas ficou em silêncio, processando. E, por fim, disse: escuta bem, a partir de agora, nunca mais entre em contato com eles levada pela emoção. Não provoque, não ameace e não deixe eles saberem o quanto você tem de provas. Mas a vida não segue exatamente o plano. Perto da meia-noite, meu celular começou a tocar sem parar. Era da dona Regina, depois Rafaela, depois até o telefone fixo da casa deles. As ligações vinham em cascata, desesperadas, provando o pânico deles. Fiquei olhando a tela acender e meu coração gelou. Pessoas inocentes não entram em pânico assim. Eu não atendi. Depois de dezenas de chamadas não atendidas, mandei só uma mensagem curta de WhatsApp. Parem de ligar. Eu já sei de tudo. A mensagem mal tinha sido entregue e 5 minutos depois, Bruno ligou. Olhei o nome dele na tela. Não havia mais nenhuma faísca no meu coração. Só a certeza de que eu precisava escutar o que ele diria com a máscara já no chão. Eu atendi. Sem sequer dizer alô. A voz dele veio do outro lado. Zero suavidade. Que brincadeira é essa? Que pendrive foi esse que você levou? Eu ri com cinismo. Mesmo agora, a primeira preocupação dele não era se eu estava bem. Era o pendrive. Respondi secamente. Você devia perguntar para sua mãe. Do que ela tem mais medo, de mim ou da polícia? Houve silêncio na linha. Ouvi claramente o som dele rangendo os dentes e então ele abaixou a voz, fria e ameaçadora. Não passe dos limites. Você não sabe quem é a minha família. Encostei na cadeira. Meus olhos ainda grudados na tela do notebook. Minha voz estava muito tranquila. Eu já sei. O suficiente para não voltar a ser empregada e o suficiente para não virar o testa de ferro de vocês. Bruno hesitou. Apenas a respiração dele soava pesada. Por fim, soltou uma frase que me fez entender tudo. Se você fizer isso, não vai ter caminho de volta. Eu sorri levemente. Quem não tem caminho de volta não sou eu. E desliguei. O tio Hélio, sentado à minha frente, não me elogiou nem me repreendeu. Só disse: a partir de agora, tire da cabeça essa visão de que ele é seu marido. Considere-o apenas mais uma peça do inquérito. Ao ouvir aquilo, engoli em seco. Não porque eu ainda o amasse, mas porque dói. Dói quando encaramos uma verdade que, uma vez vista, nos impede de voltar a ser inocentes como antes. Na manhã seguinte, acompanhei meu tio à delegacia para registrar a queixa inicial, seguindo todos os procedimentos legais. Não fiz escândalo, não chorei, contando minhas mágoas. Sentei, abri o notebook e entreguei todas as provas originais. Árvore de diretórios, horários de modificação, fontes, tudo intocado. O escrivão verificou por muito tempo.
fez perguntas pertinentes e redigiu o boletim de ocorrência com precisão. Desde aquele instante, eu sabia que a guerra havia começado. Não era briga de família, era caso de polícia. Antes de ir para casa, tio Hélio parou, me olhou sério e disse: a partir de agora, você não é mais a parte envolvida em briga passional. Você é testemunha e informante. Não deixe seus sentimentos atrapalharem. Eu assenti, mas no meu íntimo, uma pergunta ecoava. Qual era o papel real de Bruno em tudo aquilo? Era apenas um filho covarde arrastado pelos pais. Ou sabia de tudo e só atuava no papel de marido exemplar? Saí da delegacia. O céu de São Paulo estava limpo, mas meu peito estava frio. Sabia que as coisas não parariam ali. A família dele não cruzaria os braços vendo uma nora de 2 dias destruir o império que levaram tanto tempo para montar. Achei que com o BO registrado, a família recuaria por um tempo, ao menos para sondar o que eu tinha. Eu estava errada. Em uma única noite, a estratégia deles mudou. Nada de telefonemas pedindo desculpas. Escolheram a via mais suja, típica da verdadeira índole deles. Me difamar para que eu entrasse em pânico e recuasse. Aquela manhã, minha mãe estava na cozinha quando o telefone fixo tocou. Ouvi a voz aguda da dona Regina. Você ensinou muito bem a sua filha, não é? A ponto de, com 2 dias de casada, ela querer destruir a vida do marido. A voz estava carregada do tom arrogante e opressor de sempre. Minha mãe não era mulher de barraco, mas não era fraca. Pousou a faca, enxugou a mão no pano de prato e pegou o telefone, respondendo com extrema tranquilidade. Minha filha não destrói a vida de ninguém. Ela só não compactua com bandidagem. O outro lado ficou mudo e Dona Regina deu uma gargalhada sinistra. Vamos ver quanto tempo ela aguenta. E bateu o telefone. Minha mãe virou para mim e sussurrou. Eles começaram a mostrar as garras. À tarde, Bruno apareceu na porta de casa. Não avisou, nem chegou com postura de marido tentando se reconciliar. A roupa estava alinhada, mas o rosto mostrava a tensão de quem estava encurralado e lutando pela própria pele. Assim que saí ao portão, foi direto, apaga tudo. Eu vou agir como se nada tivesse acontecido. Olhei para ele. Meu peito parecia oco. Naquele momento crítico, ele só queria proteger as provas. Desci um degrau e perguntei calmamente. Se eu tivesse assinado aqueles papéis e algum dia desse problema com a justiça, você assumiria a culpa no meu lugar? Bruno travou. O vento soprava as folhas na calçada, mas ele não se moveu, não emitiu um som. O silêncio dele foi a resposta mais clara de todas. Ele nunca planejou me proteger. Desde o primeiro dia, eu era o escudo. Tirei a aliança do bolso e coloquei na mão dele. Você não precisava de uma esposa. Precisava de alguém que assinasse. Ele apertou a aliança tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Cerrou o maxilar e rosnou. Não me obrigue a agir. Fui incisiva. Quem me obrigou foi a sua família. Ele ficou ali alguns segundos, depois deu as costas e foi embora. Passos pesados. Vendo-o partir, percebi que ele não passava de parte do inquérito agora. Pensei que essa já fosse a pior atitude, mas à noite desceram mais o nível. Uma colega do meu escritório me mandou prints de grupos de WhatsApp. O sangue fugiu do meu rosto. Fotos do meu casamento expostas, meu nome e local de trabalho, acompanhadas de fake news nojentas. Diziam que eu dei o golpe, que queria extorquir dinheiro da família e que agora estava inventando calúnias para chantagear. Alguém chegou a comentar. Por ela ser advogada, armou tudo direitinho para ferrar o marido rico. A garganta fechou. Queriam inverter os papéis e me fazer virar a vilã na opinião pública. Menos de 10 minutos depois, uma mensagem da Rafaela achou que ia ganhar da nossa família toda sendo uma... ninguém recém-chegada? Vai sonhando. Eu respondi apenas, eu não luto contra vocês. Eu deixo a justiça agir. Sabia que gente como a Rafaela gosta do desespero. Não dei a ela o que queria. Tarde da noite, tio Hélio me ligou. A reação começou.
Se chegaram na difamação e coação, o próximo passo é a queima de arquivo. Eles vão destruir as evidências restantes. Fique de prontidão. Aquilo me gelou. E pela primeira vez percebi o perigo real. Eles não queriam só calar a mim, queriam calar quem ainda estava dentro daquela casa. A dona Lourdes, quase meia-noite. Já com a casa escura, meu celular vibrou com um número desconhecido. Quando atendi, era a voz ofegante e trêmula de Lourdes. Dona, Camila, eles me trancaram. Falaram que se eu abrir a bico. A frase nem terminou. Ouvi um baque alto como algo caindo e a ligação caiu. Levantei num salto. O coração batia tão forte no peito que doía. Tudo havia passado de nível. Já não era uma questão de família controladora tentando salvar a reputação. Era sequestro, cárcere privado e destruição de provas de gente perigosa e encurralada. Liguei pro meu tio desesperada. A ligação caiu no meio! Do outro lado, o investigador profissional assumiu. Número novo ou o dela? Ouviu voz demais? Alguém? Que barulho fez? Tentei puxar da memória cada detalhe. O quanto mais eu narrava, pior ficava o cenário. Meu tio mandou eu vasculhar de novo o pendrive, em especial os áudios que passamos batido. Meia hora depois ele estava em casa. Colocamos os fones de ouvido. Havia um arquivo pequeno, quase no final. A voz da Lourdes não era amedrontada. Ela falava baixo, mais rápido e profissional. Já compilei quase tudo. Falta a saída do estoque e o lote serial. Preciso tirar de lá antes que transfiram a mercadoria. A resposta era de um homem, curta, grossa. Não deixe eles sacarem. Quando o dossiê estiver completo, avisa. O áudio durava 30 segundos, mas eu gelei. Meu tio tirou os fones e cravou. Essa mulher não é uma simples diarista. Muito provavelmente é uma informante ou infiltrada numa investigação paralela. O queixo caiu. Então não fui só eu que percebi as sujeiras. Havia alguém de dentro, recolhendo pacientemente notas, ficais, carimbos e áudios, aguardando o dia da batida. Lembrei do que ela disse ao me dar o pendrive. Aí dentro está o que eles mais temem. Ela não estava apenas com medo de vingança, ela estava arriscando a vida. Na mesma noite, meu tio Hélio acionou os plantonistas, comunicando a situação emergencial e solicitou a antecipação de um mandado de busca e apreensão. Mas a burocracia cobra seu preço. Um telefonema caído não gera batida instantânea, sem lastro. Enquanto isso, o relógio corria contra Lourdes. Peguei a chave do meu carro. Eu vou pra lá. Nem que seja pra ficar de tocaia na rua. Meu tio cortou na hora. Você só vai atrapalhar e, de quebra, pode virar a segunda refém. Fiquei quieta. Meu celular não parava de vibrar. Eram mensagens do Bruno. Não, se mete mais. A coisa não é tão simples quanto você acha. Se você forçando a barra, ninguém vai sair ileso. Olhei a tela. Pela primeira vez não vi só ameaça, mas o pânico de um homem perdendo o controle do castelo de cartas. Eu respondi. Eu sei que não é simples. Se fosse, vocês não esconderiam. Depois disso, silêncio. Eles estavam em polvorosa. Às 3 da manhã, o celular do meu tio tocou. Ele foi para a sala atender. Quando voltou, o rosto mudara. Tem movimentação. Estão transferindo a carga do galpão para os fundos agora de madrugada. Se a carga sumir, a materialidade evapora. Se a mercadoria sumisse e a Lourdes continuasse isolada. O pendrive poderia ser contestado como montagem por bons advogados. Olhei para o meu tio. Ainda dá tempo. Tio, ele pegou o casaco, tem que dar, o ambiente ficou eletrizante. Perto do amanhecer, ele me encarou. Vem comigo. Não perguntei. Vesti o casaco, botei o pendrive no bolso e entramos no carro descaracterizado. As ruas vazias de São Paulo pareciam um borrão pela janela. Minha cabeça só rodava em torno de uma ideia. Ou tudo acabava esta noite, ou eles escapariam para sempre. Quando dobramos na rua do bairro de luxo dos meus ex-sogros, o céu começava a clarear. A atmosfera pálida da madrugada tornava aquela rua antes imponente, agora fantasmagórica.
Uma segunda viatura, pesada, estacionou atrás de nós. A porta abriu e o barulho dos coturnos tocando o asfalto soou firme e decisivo. Aquela fachada de família de bem iria desmoronar. O portão de ferro sequer tinha se aberto, e a voz do delegado, lendo a ordem judicial, retumbou alto. Alguns vizinhos começaram a espiar. O bairro nobre de repente ganhou ares de cena de crime. A primeira pessoa a sair foi Dona Regina. Com um hobby de seda chique e cabelo preso de qualquer jeito, ela tentava manter o queixo empinado. Ao ver os policiais, soltou a frase de praxe: "Vocês estão no endereço errado." Mas os olhos dela correram, passaram por cima do ombro do meu tio e caíram em mim, parada, ali atrás. Numa fração de segundo, eu vi a alma dela sair do corpo. Os lábios se retorceram, os olhos arregalaram, como se estivesse despencando num abismo. Seu Roberto veio atrás, ainda frio e arrogante. Bateu o pé na porta. A polícia não entra na casa das pessoas sem provas. O delegado não alterou a voz. Só viemos porque as provas existem. Vi a postura impecável do seu Roberto dar uma tremida. Pela primeira vez aquele homem teve medo. Os policiais entraram, varrendo o local. Em questão de minutos, chegaram ao galpão anexo, disfarçado de despensa de luxo. Caixotes foram arrastados, rótulos frios apreendidos, caixas 2 desmascaradas e cadernos de contabilidade apreendidos. Com cada nova caixa saindo, o rosto da Dona Regina ficava mais cinza. Rafaela rompeu pelo pátio como uma louca, cabelos bagunçados e o rosto desfigurado pelo medo, mas com a língua felina de sempre. Quando me viu, começou a berrar, esbravejando: "Você destruiu minha casa. Você é um câncer, acabou com a nossa família." A gritaria dela parecia tão ridícula quanto assustadora diante de tantos policiais. Encarei firme, sem elevar o tom. Falei seca: "Não fui eu. Vocês fizeram isso sozinhos." Rafaela ia pular no meu pescoço, mas foi imobilizada. Quando as pessoas se veem no fundo do poço, é que viram bichos. Enquanto a bagunça corria lá fora, um barulho forte veio do porão mais afastado da área de serviço. Uma porta sendo esmurrada de dentro. O delegado correu para lá e a equipe acompanhou. O quarto estava trancado por fora com um cadeado reforçado. Alguns segundos depois, ouviram-se os golpes do pé de cabra policial estourando a fechadura. A porta cedeu e Dona Lourdes foi resgatada. As roupas amassadas, os pulsos marcados por cordas, o rosto encovado, mas inteira. Ela tremia compulsivamente. Agora não era só teoria ou fraude empresarial. Havia uma pessoa viva, exposta como testemunha cabal das crueldades daquela família. Dona Regina, vendo a Lourdes, perdeu a força nas pernas. Agarrou-se na cadeira, da varanda de bambu, balbuciando trêmula: Eu não sei de nada. Isso não é meu." Negar de forma tão estabanada só piorava tudo. Levantei o olhar e vi Bruno. Ele estava de pé, congelado no patamar da escada do segundo andar. Desde a chegada das viaturas, ele não dera um pio. Não havia ameaça nem ar de superioridade. O olhar dele estava cravado no meu, uma mistura de raiva, pânico, desespero e a sensação de ter sido traído. Mas olhando para ele eu já não sentia dor alguma. Quem traiu primeiro não fui eu. Com a operação finalizada e as prisões efetuadas, meu ex-sogro, mesmo algemado e sendo levado para o carro da polícia, virou-se para me encarar. O olhar destilava ódio. Achou que ganhou, não é? Olhei diretamente nos olhos dele, a voz serena: "Não, eu só não perdi." Ele calou-se, atordoado. Talvez fosse a primeira vez que entendia que eu não tinha mais medo deles, de suas pressões psicológicas, nem do status falso daquela dinastia corrupta. As viaturas partiram sob o sol nascente. O ruído do motor parecia carregar junto os escombros da mentira que rasgamos. Fiquei parada diante da casa que conhecia há dias. O vento da manhã batia no rosto. A mente clara.
Dona Lourdes seria levada à delegacia e amparada. Documentos lacrados. A pressão havia acabado. Aqueles que me menosprezaram e tentaram me jogar aos leões agora perderam o pedestal. O baque foi enorme. Mas lá no fundo eu sabia. Ainda faltava o golpe final. Havia um elo perdido nessa cadeia. E a mera lembrança dele me dava calafrios. As duas viaturas viraram a esquina. E o burburinho dos vizinhos do bairro Nobre começou a dissipar, embora a fofoca flutuasse espessa no ar. Fiquei parada, depois entrei no carro com o tio Hélio e voltamos. Fiquei calada na volta. A visão de Lourdes com as marcas vermelhas e o rosto amarelado de Regina não saíam da cabeça. Mas, principalmente, o olhar de Bruno na escada. Aquilo me inquietava não por amor residual, mas por sentir que o papel dele naquilo tudo não havia fechado o ciclo. À tarde, tio Hélio me chamou na varanda lá de casa. O semblante fechado. Sentei. E fui direta. Descobriu mais coisas, tio? Ele me ofereceu um copo d'água e ponderou. Na abordagem preliminar, Bruno não foi autuado em flagrante. Faltou ligação direta. Naquela hora, me bateu um sopro de esperança irracional. Vai ver, ele foi enganado? Vai ver, foi um joguete fraco na mão da família? Mas esse lapso de ingenuidade caiu por terra em 5 segundos. Tio Hélio empurrou uma folha sulfite na mesa. Apontou uma linha na perícia digital preliminar, o IP dos contratos fantasmas. Os históricos de modificação do testa de ferro, o login da conta onde a assinatura da garantia legal deveria ser coletada. Tudo remetia ao e-mail institucional e notebook pessoal do Bruno. Olhei para a folha. As conexões lógicas, as atualizações noturnas, os acessos. Estava lá. Incontestável. Era impossível mentir para mim mesma. Levantei a cabeça para o meu tio, a voz falhando. Significa que ele não era só espectador. Tio Hélio suspirou, duro. Ele não é burro. Ele não dava chiliques, nem batia a porta como a mãe ou o pai. Ele operava nos bastidores. Organizava os laranjas, blindava os elos para não ser conectado e preparava o bote. Pessoas, assim são as piores. Delegam o serviço sujo para ficarem de mãos limpas. Aquilo me gelou as entranhas. O mediador carinhoso, o homem racional e diplomático, era, na verdade, um manipulador maquiavélico. Olhei para as provas e o filme da minha curta vida matrimonial rodou na mente. Recusa dele em brigar com a mãe. O jeito professoral me pedindo para assinar só os aditivos de praxe para não atrasar as coisas. Até o momento na porta da minha mãe pedindo para deletar o arquivo como se nada tivesse acontecido. Eram as pegadas lentas para me conduzir ao cadafalso do banco de réus como laranja da família. Dei uma gargalhada ríspida, igual papel amassado. Meu tio não interveio. Olhei para frente. Eles não me escolheram pela minha personalidade ou porque combinava com Bruno. Me escolheram porque meu registro na OAB, minha ficha limpa e minha expertise eram as ferramentas que precisavam. Eu caí como uma luva para blindar luz do perigo. Tio Hélio anuiu com a cabeça, num gesto mais doído do que qualquer pêsame. Naquela mesma noite, a campainha de casa tocou. Minha mãe estava deitada, descansando. Eu abri a porta. Bruno estava do lado de fora. Estava bem pior. Sem a postura ereta. O rosto abatido, o colarinho amassado, olheiras fundas. Demorou para ele tirar a voz do peito. E saiu num sussurro. Eu não achei que você ia puxar essa cordinha até o final. Fiquei escorada no batente. Alguns dias antes, isso iria me quebrar. Hoje não existia mais nada de humano pulsando no meu peito por aquele cara. Encarei os olhos dele e disparei. Não achou? Ou tinha certeza de que escaparia ileso usando o meu diploma? Bruno abaixou o olhar e engoliu em seco. Silêncio denso e ensurdecedor. Não havia álibi moral. Era a confirmação cabal do plano macabro. Avancei no degrau. Perto e, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância. Falei baixo. Você escolheu o lado deles. E eu, Bruno, eu escolhi o que era certo. O punho dele,
vacilou ao lado da perna, as palavras não saíam, ele já percebia o cerco se fechando. Depois de tudo, não restava mais confiança em mim. Dei as costas para fechar a porta. Ele virou e caminhou em direção à rua deserta de São Paulo, levando as ruínas daquela encenação teatral. Fui deitar sem amor, sem ressentimento, sem raiva, só alívio pela lucidez. Eu fugira a tempo de uma armadilha fatal. E melhor, eu desmontei a arapuca antes que ela batesse na minha cara. Achei que depois do encontro noturno, meu coração já tivesse absorvido o luto total daquela relação de mentira. Mas quando fui intimada a depor no DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e prestar a oitiva formal da acareação, vi que a coisa iria doer em outra escala. Lá o jogo era no frio do tribunal. O ar-condicionado torava. Numa ponta, as pilhas de inquéritos. Na outra, Dona Regina, seu Roberto e Rafaela. O verniz de alta sociedade derretera. A sogra já não berrava. Os olhos só fuzilavam ódio inerte. O sogro mantinha a casca rígida para não implodir e a cunhada, que antes destilava veneno ostentação, roía as unhas assustada e de cabeça baixa. Quando entrei com minha bolsa simples, Dona Regina saltou as travas. Cínica, ainda tem coragem de olhar na nossa cara. Dias atrás, aquilo feriria hoje. Puxei a cadeira, joguei a bolsa, cruzei as pernas e apontei meu dedo na direção dela. A única pessoa que entrou na minha cara foi você, achando que eu serviria de bucha de canhão para limpar a sua sujeira criminal. A sala calou. Ela arregalou os olhos. Ninguém nunca dissera a verdade com tanto ácido assim na cara dela. E foi tão libertador. Chamei a máfia familiar pelo nome oficial deles. O delegado continuou sem pestanejar. Tudo aberto. Estoque clandestino, nota, fria contratação irregular, as lacunas no quadro de advogados da empresa. A teia foi escancarada. Mas o seu Roberto ainda insistiu com a frieza do lobo acossado. Assinaturas. Se ninguém assinou os distratos, nem os contratos, vocês só têm indícios, sem réu principal. A audácia me provocou. Eu nem precisei que o advogado abrisse os arquivos. Eu entreguei as mídias, tentaram usar meu status de recém-casada para jogar a bomba relógio no meu nome. Aqui estão os áudios. O escrivão botou para tocar. A sala inundou-se com a voz autoritária de Dona Regina. Assina logo esse papel e para de show. Qualquer BO, a família resolve no trâmite interno. O ar sumiu dos pulmões de seu Roberto. Dona Regina despencou os ombros. Rafaela pulou da cadeira tremendo. Falsa Judas! Você entrou na nossa vida de sanguessugas para trair o casamento? Minha família acolheu você e você. O delegado esmurrou a mesa de madeira. Dobre a língua, que aqui não é ringue para barrar. Então, a porta da sala de espera abriu e um investigador da civil botou Dona Lourdes para dentro. Sentei tensa. Sabia que ela vinha. Ela não abaixava a cabeça. Vestida simples, de jeans e camiseta, o rosto pálido, mas com um olhar que queimava ferro derretido. Lourdes sentou firme e disparou em bom som. 9 meses de gravação, relatórios do que sai clandestino e contabilidade de caixa. 2, sem errar um dia. Dona Regina gritou e pulou da cadeira feito mola, berrando esganiçada. Traidora maldita, cobra criada. Dona Lourdes não recuou 1 milímetro. A voz rouca, mas inabalável. Eu não tô traindo ninguém, só tô evitando que mais um moleque caia duro no hospital pelas porcarias químicas falsificadas que vocês engarrafam. A sala morreu num estalo seco. Silêncio absoluto de sepulcro. A palavra caia, duro. Hospital. Foi uma patada na alma. Eu pensava no máximo que eram crimes de falsidade ideológica e corrupção tributária ativa. Caixa 2 pesado. A palavra caia duro virou a página. Crime contra a saúde pública. Homicídio doloso, assumir o risco de matar usando laranjas. O delegado olhou para mim, indagou.
Sabia de mortes causadas pela negligência desses insumos industriais vendidos clandestinamente. Neguei com a cabeça, as mãos encharcadas de suor, gélido, agarrando o braço da cadeira de madeira da delegacia. Se eu tivesse dado meu nome, eu era a responsável técnica daquele massacre químico que a empresa cometera para faturar sem seguir vigilância sanitária e fiscalização da Anvisa. Os depoimentos seguiram horas afins, autuações dadas, flagrante garantido. Saí da delegacia e parei no corredor ofegante. Meu corpo pesava 3 toneladas. Encostei no azulejo gelado ali no saguão, os ouvidos ecoando o que Dona Lourdes soltara, evitando que caia duro no hospital. Isso não era sobre eu arrumar ou... não, marido. Briga de sogra ou lavar panela. Era sangue. Escutei uma voz lá no fundo. Camila. Era ela, Lourdes. Olhando nos meus olhos, sem ser Dona Camila, mas ela era o meu farol. Puxei um ar fresco e perguntei: quer conversar? Lourdes? Fomos para a calçada, num café ao lado, fugindo da opressão institucional. Ela respirou fundo antes de revelar a origem dela. Não sou diarista nem faço faxina em bairro de luxo. Fui secretária numa logística terceirizada ligada aos atravessadores deles. Tempos atrás explodiu uma crise por contaminação nos compostos que eles adulteravam as embalagens. Achavam ser erro simples, mas era intencional para render. 2 crianças entraram na fila do transplante, um não aguentou. Segurei o copo d'água com força extrema. Abafaram e jogaram a culpa num gerente Zé Ninguém terceirizado, mas eu fui nos fundos. Segui a linha do dinheiro sujo. Meu corpo não respondia direito. Vidas na mão de inescrupulosos, com pinta de socialites paulistanas. Lourdes seguiu. Conectei o dinheiro com gente séria que precisava de provas sem mandado. Entrei lá dentro da casa com paciência para infiltrar até os ossos. Entendi a sagacidade. E você abaixava a cabeça, bancando a Jacu do interior para dar munição. Quando eles desprezam a pessoa, eles falam na cara sem filtro, achando que sou só uma porta escutando. Lourdes deu um sorriso tão cansado. E o pendrive estava formatado para quem tivesse oportunidade. Apenas calhou de ser com você a nova presa que eu cruzei no caminho. E eu quis evitar tua tragédia a qualquer custo. Minha tragédia. Por que comigo? Indaguei com dor. Lourdes explicou a arquitetura maligna que planejavam para mim. Antes queriam você apenas como um adorno pro clã. Ter nora universitária dava pompa na vizinhança. Mas ao cruzarem com seus relatórios da OAB, perceberam que tinham em caso selo de autenticidade jurídica. Você saberia fechar brechas na Anvisa sem parecer golpe do interior. Tu caíste feito a cereja do bolo perfeito. Ficha 100% impoluta e um contrato nupcial, forjando o grau de parentesco inquestionável perante juiz na hora do abafa-processo. Engasguei com café. Engano duplo. Usada para amor, triturada pela minha formação intelectual para virar cúmplice de carnificina corporativa. Soltei a última pergunta do meu fardo na terra. E o Bruno? Lourdes parou e olhou, fixo. Bruno é quem redigia e revisava todos os laudos onde as mortes seriam disfarçadas. Os velhos eram peões, burros da ganância escancarada, mas Bruno sabia botar o laranjal perfeitamente na jogada. É ele quem operava as contas do Caixa 2 e maquiava as planilhas ocultas que blindavam o núcleo familiar em caso de batida. Mestre da lavagem legal, adeus, casamento afável. O cara que não precisava que a mulher soubesse cozinhar, mas sim que fosse advogada limpa e submissa, estava me lapidando à morte. Puxa vida, Camila. Você tá viva por obra divina, confortou Lourdes. Refleti na hora. É só um aditivo interno. A família resolve. As pastas pesadas empilhadas pelo sogro. Tudo um moedor de carne esperando a virada de chave do assina aqui. Levantei e saí dali caminhando pela rua arborizada. Naquela tarde fria de São Paulo, minha vida tinha cruzado com a escória da ambição sem limite, paciente e fria como o diabo esperando no semáforo.
Eu sobrevivi pela astúcia e coragem de dar não quando todos queriam meu rebaixamento como serva doméstica, disfarçando minha decapitação social e prisão em regime fechado. A fase derradeira antes do divórcio ocorrer seria o confronto formal contra Bruno na delegacia, para selar a denúncia final sobre autoria intelectual. A intimação chegou, e apesar de todas as verdades deglutidas e comprovadas, sentar na frente do lobo travestido de noivo apaixonado era indigesto e aterrorizante. Fui à sala da civil para a careação direta. Quando trouxeram algemado e vestindo roupas normais, mas visivelmente arrasado fisicamente, magro com os olhos no limite da estafa nervosa, seu olhar calmo ainda transbordava uma faísca, pífia de controle, tentando segurar a narrativa. Sentei. Puxei todo o ar possível. Sem vacilar, eu questionei ele a seco, sem salamaleques amorosos. Ah, verdade. É só isso. O escrivão do delegado abriu o grosso tomo processual na frente dele. Acessos, com a assinatura de Bruno. IPs roteados pela empresa de TI registrada no nome do marido bom. Edições feitas na nuvem particular do genro querido, onde a falência das adulterações se transformava em responsabilidade legal. Bruno olhou a calhamaço e soltou o fôlego rasgado. Fiz sob comando deles, os superiores. Tinha gente que mentia até a força, ri friamente num tom assustador. Claro, como sempre você recua e fica um passo atrás. O investigador mandou um feixe de novas atas corporativas que idealizou repasse da garantia de controle de qualidade para o núcleo da pessoa física da Camila. O ventilador capenga estalava na delegacia. Ficaram 15 segundos medonhos até ele balbuciar abaixo, matando a charada do casamento todo. O projeto todo é meu. O tiro entrou na minha costela, o golpe fulminante na honra. Pela porta entreaberta onde os pais estavam em custódia, ouviu-se o grito desesperador de Dona Regina. Mentiroso, tá assumindo a culpa à toa. O barulho cessou rápido pelos policiais plantonistas. A palavra foi do próprio dono. Bruno, o arquiteto do meu enforcamento legal, fitou-me em colapso completo, admitindo ao seu modo frio. Me baseei de fato em você aceitar e assinar. O arranjo final sumiria no mesmo ato. Essa resposta gelou qualquer neurônio pacífico na minha estrutura. O casamento de Véu e Grinalda foi um instrumento premeditado. Eu nunca passei de um CPF, carimbo com o AB, limpo caindo, perfeitamente na ratoeira de uma sociopatia fria. Puxei a alça da minha bolsa para erguer-me da cadeira. E eu, como sua esposa, para que me casou. A resposta dele varreu com qualquer laço existente no universo de afetos passados, fria, crua e definitiva na hora fatal. Testa de ferro. Laranja perfeita para amparo emergencial. Levantei-me e saí do ambiente. A porta bateu e o amor dele, ou a falácia inteira que criamos disso, jazeu ali, entre inquéritos por falsidade ideológica e homicídio sanitário. Fim do espetáculo nupcial de terror. O processo alastrou-se rapidamente, gerou capa e manchete em telejornais. Quadrilha da Zona Sul esmaga mercado, vendendo medicamentos piratas com alvará, limpo lavando com nomes de laranjas de ocasião. De repente, dezenas de parentes antigos que suspeitavam surgiram pedindo informações. Vítimas das medicações entupiram fóruns com queixas reabertas. Eu assistia a repercussão e sentia o meu corpo paralisar na memória assombrosa. E se o sim fosse para aquele envelope do meu sogro, eu que estaria sendo chamada de assassina por crime sanitário em cadeia nacional, com meu registro cancelado de forma violenta e em cana num presídio paulista. Vi Dona Regina sendo escoltada num camburão, num cruzamento pela rua, vi seu semblante cadavérico, enquanto olhava pelo gradil os pedestres com um rancor vazio, até a minha direção, e sibilou num urro silencioso, pela janela gradeada, isso foi culpa tua desgraçada.
destruiu nós. Parei no trânsito engarrafado, baixei a minha janela do passageiro devagar e disse numa calma surreal: "Você fez o nó, dona Regina. Você quem se enforcou sozinha." O silêncio tomou o resto e os batedores a levaram para a penitenciária na Grande SP. Dias mais tarde, Dona Lourdes adentrou um programa robusto de testemunha, protegida pelo estrago feito e pelo pânico de ameaças. Humilde ser iluminado por justiça que destruiu os donos do poder paulistano numa jogada limpa e valente. O delegado tio Hélio saiu comigo do Fórum Criminal numa fria terça-feira, apertou o ombro em raro gesto e pontuou: "A verdade é o tesouro e é o pior martírio da gente. Tem conta cara tio." E quase paguei ela usando meu caixão. Assinei os papéis do meu divórcio litigioso no balcão rápido na recepção do fórum, rubricas secas, cortando elos de dor. Assinava aliviada uma das raras canetadas, onde o laudo legal daquela família abjeta salvava minha pele limpa pra seguir a rota da minha independência. A sensação se consolidou em total cura, onde os erros na trilha tortuosa formaram a muralha da integridade pro resto. O recado vivo a todas que passam despercebidas numa prisão que finge família do coração, quando escondem o pior das valas da mentira sob jantares abastados da alta sociedade e roupas grifadas. Muitos perguntam depois na empresa com um tom de pesar: "Você se arrepende de todo o desgaste depois disso?" Sorri simples com um olhar de águia que vi nascer. Arrepender, eu só me arrependeria se me curvasse e varresse o chão daquela mansão aceitando humilhação familiar por capricho. Daí minha coroa sumiria. Retomar a essência nunca me gerou lástima. No final me trouxe honra e vida livre. Uma vez em casa num pôr do sol espetacular, lavava verdura no tanque e minha velha mãe humilde sussurrou meio sentida, passando a mão nos meus cabelos amarrados no topo com uma buchinha simples: "Dói ainda, minha guerreira pequena." Segurei forte a espiga de milho fresco na panela, o sorriso genuíno que brotava: "Dói, mainha, mas o tempo fecha a chaga com um bom remédio. Eu sou dura na queda." O alívio reinou, e os ares puros varreram os traumas para bem distante. O pendrive continuou numa caixa do cofre, a história crua do recomeço e das fugas do corredor da morte. Quando a Lourdes passou por aqui para pegar suas malas para assumir no programa policial e abraçou com força, disse no meu ouvido a plenos pulmões emocionados: "Dona Camila, tu fostes anjo redentor da própria salvação, além da alma de muita gente morta e doída pela ganância." A lágrima escapou de nós. Passei um tempo depois pelo imponente bairro cheio de guaritas e grades da alta burguesia, onde ficava o palacete da tragédia desfeita. Os tijolos, as eras e portões altos continuavam. Um silêncio sepulcral abraçava o local de luxo macabro. As paredes desprovidas de qualquer humanidade formavam apenas blocos tristes. Virei os pés de costas para tudo e marchei para o ponto de ônibus com a certeza plena: o meu lar sou eu mesma, quem recomeça e desvia da roleta de maldades. E o medo? Ele virou adubo de virtudes. E hoje as recomeço todos os dias como a brasileira íntegra que eu sempre fui em paz na jornada,